Olá, amigos do podcast Tirando a Limpo com Rubens Lemos. Há na intelectualidade, na chamada intelectualidade do Rio Grande do Norte, uma discriminação clara contra a literatura esportiva. Não é considerado por eles algo mundano, enquanto os seus escritores atingem as camadas menos favorecidas da sociedade. Mas eu ouso dizer que o meu convidado de hoje fez o melhor livro da história do Rio Grande do Norte. É um livro esportivo, é um livro histórico, é um livro de contexto. É esse livro aqui, ó, ABC, o mais querido. Esse livro é um trabalho sem adjetivos, é um trabalho simplesmente perfeito. E eu estou aqui com Adriano de Souza, que foi responsável por todo esse trabalho, e gostaria de primeiro saudá-lo, dizer que ele é muito bem-vindo aqui ao programa. E aí a gente vai conversar sobre o livro. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Rubens. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras sobre o livro e pode perguntar. Adriano, como foi que esse sonho começou para você? Olha, eu sempre gostei de futebol, né? Assim, de jogar, principalmente, de torcer também, mas não sou exatamente um torcedor no sentido em que você acaba meio que se tornando um fanático em relação a determinado clube. Eu gosto do jogo, gosto do futebol. E o livro, na verdade, reúne duas paixões minhas, né? O futebol e a palavra, a escrita. Você é um escritor belíssimo. Eu sou jornalista por formação, eventualmente trabalho como publicitário e também, eventualmente, cometo alguma literatura. O livro nasceu, como eu disse, da junção dessas duas paixões e um pouco do que você falou no começo, né? Assim, uma tentativa digamos assim, conferir uma certa nobreza ao futebol como tema literário, ou até indo um pouco além, como tema acadêmico, porque assim como o autoproclamado país do futebol põe muito pouco dessa paixão nacional, dessa dita paixão nacional, na sua criação artística, não só na literatura, mas em outras linguagens artísticas de um modo geral. Assim, não só os criadores, os artistas se interessam um pouco, como os intelectuais, os estudiosos, os cientistas sociais, enfim, a academia. E o livro é um pouco a conjunção de todas essas coisas, dessa paixão e, digamos assim, um certo espírito de vingança, de vingar o futebol em relação a esse desleixo relativo em relação ao tema. Desleixo, você acha que é voluntário? Eu não sei, né? O futebol tem uma aura, assim como outras manifestações da cultura popular, como o carnaval, por exemplo, tem uma aura de coisa ligada às classes populares, né? Assim, uma visão histórica e preconceituosa, que eu acho que acaba afastando as pessoas disso. É como se o futebol fosse um tema menor. Isso, eu tentei dizer isso na abertura do programa. E eu não vejo assim, né? Assim, na verdade, eu não vejo nenhum tema assim. O modernismo brasileiro na literatura já provou que qualquer tema pode render um bom poema, inclusive um elevador de hotel, se quem está escrevendo o poema for talentoso o suficiente para enxergar numa máquina ou numa pedra ou numa pessoa dimensão poética capaz de gerar a criação. Com essa dimensão poética, mas com um profundo senso de pesquisa, eu eu não sabia, mas o meu bisavô participou da fundação do ABC. Ele era da banda de música de Natal, José Calazans Carneiro. Como é que o ABC nasceu, Adriano? O ABC, superficialmente ou de forma resumida, o ABC nasceu num casarão atrás do então Teatro Carlos Gomes, que hoje é o Teatro Alberto Maranhão. Era um casarão com padrão de chácara, como se dizia na época, porque ocupava praticamente todo o
o quarteirão de fundos lá do teatro. Numa das esquinas hoje tem um prédio, acho que desativado, da Caerne, e na outra, eu acho que é uma oficina mecânica ou coisa parecida. O ABC nasceu ali, fundado por um grupo de adolescentes que perfazem a primeira geração de crianças natalenses que cresceu em contato com o futebol, porque o futebol chegou aqui em 1903, o ABC foi fundado em 1915, por um grupo de jovens entre 16 e 20 e poucos anos que se reuniam regularmente para jogar peladas ali num descampado que hoje é a Praça Pedro Velho. Quando o futebol foi introduzido aqui, a cidade teve um espaço inicial que funcionava como campo de futebol, que era a Praça André de Albuquerque, depois a Praça Pio X, onde hoje está a Catedral Católica, né? E, finalmente, esse terreno lá da Praça Pedro Velho, que naturalmente se transformou no primeiro campo oficial da cidade. E essa galera, então, que costumava jogar pelada ali, se reuniu lá na casa do Coronel Avelino Alves Freire, que era um senhor de engenho ali da região de Canguaretama, e fundou o ABC. O primeiro presidente honorário, aliás, foi o Coronel Avelino Alves Freire. Ele tinha 3 filhos, entre os fundadores, o Alves Freire Filho, que era goleiro do time do ABC, João Emílio e Marciano, que também jogavam nessa pelada, e eles capitanearam esse grupo de 31 pessoas que grupo representativo. Subscreveram a ata de fundação e que constituíram o que seria, né, assim, o que viria a ser o mais antigo e o mais popular clube de futebol do Estado. Aí nós temos em 1928 a inauguração do Juvenal Lamartine. Como é que a partir daí o ABC se comportou? A inauguração do Juvenal Lamartine é uma espécie de marco, né, na história do futebol aqui. Como esse campo lá da Praça Pedro Velho era improvisado, na verdade era um descampado sem grama plantada, enfim, era um campo improvisado. Em 1916, João Café Filho, que seria presidente da República e que foi goleiro do Alecrim, ele estudava Direito em Recife e acertou com um colega de faculdade um amistoso do Santa Cruz de Recife, que também tinha pouco tempo de fundação, com o ABC aqui em Natal. Esse colega de Café Filho era filho de um militar que veio chefiando a delegação. E houve um certo constrangimento, porque esse jogo transcendeu o caráter de evento esportivo e virou um acontecimento social de grande peso aqui na cidade. Os jornais divulgavam? Os jornais divulgavam. Houve, por exemplo, campanha no comércio para arrecadar brindes, para premiar os jogadores. O Santa Cruz colocou em disputa uma taça que o próprio Santa Cruz doou para ser disputada nesse jogo. Houve uma mobilização muito grande e houve também um certo constrangimento com o estado lá do terreno, do campo, lá da Praça Pedro Velho. Quando esse jogo passou, os clubes da época, que eram o ABC, o América e o Centro Esportivo Natalense, embora, abrindo um parêntese, muita gente diga que em 1915 o Alecrim já existia. Na verdade, existe uma controvérsia. Existe uma controvérsia sobre a data do Alecrim. Alguns fundadores do Alecrim, como Gil Soares de Araújo, e algumas figuras históricas famosas, como o Coronel Pinheiro, que foi dirigente do Alecrim durante muito tempo, eles diziam que a data de fundação do Alecrim tinha sido em 1917, e não em 1915. Essa dúvida persiste. Eu fiz esse parágrafo só para o caso de alguém estranhar a ausência do Alecrim entre esses clubes que existiam no começo. Depois, então, desse jogo, os clubes, esses 3 clubes, se juntaram com o Sport e com o Náutico, que eram clubes de remo. E fundaram a Liga de Desportos. Essa liga passou a administrar um campo de treino que surgiu ali onde hoje é mais ou menos o Juvenal Lamartine, e que era um terreno que pertencia ao Coronel Romualdo Galvão. Com essa vergonha passada no jogo com Santa Cruz, os clubes foram a ele, pediram permissão para treinar ali, ele cedeu,
né, com a condição de que, quando tivesse um outro campo, o terreno voltasse para ele. O terreno nunca voltou, ele também aparentemente nunca cobrou, era um dos maiores latifundiários da cidade. E aí os clubes passaram a gestão desse terreno para a Liga construiu uma arquibancada improvisada de madeira e palha de coqueiro, minúsculo, demarcou lá o campo com cal, fez umas traves de madeira compacta, porque até então as traves eram de bambu, eram de madeira oca. E aí, à medida que o tempo ia passando, ia aumentando o desejo de que o campo virasse um estádio, uma arquibancada, cercado e tal. E isso aconteceu em 28. Quem estava na direção da Liga era o professor Luiz Soares de Araújo, que é uma figura muito importante da história do esporte aqui e do movimento escotista. Foi ele que trouxe o movimento escotista para cá. Eles aproveitaram uma reunião, que eu não lembro bem, mas está contado no livro, com o Juvenal Lamartine, que era o governador à época. Essa reunião teria sido na sede da Federação... Na Liga de Desportos Na Liga Terrestres. de Desportos e na Rio Branco. Na Rio Branco, a LDT. Eles iam negociar outra coisa com o Juvenal, acho que alguma subvenção para a Liga, porque o governo do Estado dava subvenções para os clubes e para a Liga, e aí aproveitaram e meio que fizeram uma emboscada e jogaram na mesa a proposta de fazer o estádio. Juvenal Lamartine topou, fez uma emissão de títulos da dívida pública para pagar uma parte do terreno para o proprietário, né, para desapropriar e indenizar e oficializar a transferência. E a Liga lançou também uma série de cotas que empresários e outras pessoas da cidade compraram, né, cotas de títulos da dívida pública, para transformar em dinheiro para o estádio. Havia aqui um engenheiro, porque acho que a profissão de arquiteto não estava formalizada, chamado Clodoaldo Caldas, que trabalhava na Companhia Telefônica do Estado do Rio, estava em Brasília, em Natal, passando férias, e convidaram-no para fazer o projeto, ele aceitou. Ele conhecia o estádio das Laranjeiras, no Rio, e o estádio original, que eu não lembro o nome, lá em Belém do Pará, que eu não sei se é o atual. Baenão, não? Eu não lembro o nome. E ele se baseou no design, no formato desses dois estádios, as Laranjeiras e esse estádio de Belém, para fazer o projeto. O projeto foi feito, foi concluído em 8 meses e, embora hoje soe esquisito, né, porque tem inclusive lei proibindo, Juvenal deu o nome ao estádio. Ainda vivo, né? Ainda vivo. O estádio. Né? Aí começou a era farachiana. Vicente Farache começou a tomar conta do ABC junto com a sua esposa, uma dama que dá nome ao estádio Frasqueirão, Maria Lamas Farache. Explique para o leitor, o futuro leitor, a era farachiana no ABC. Ok. Farache foi um dos integrantes, ele era jogador de futebol, era ponta direita. Um outro irmão dele, Tonho Farache, também era jogador, havia um terceiro, Carlos. A família era, evidentemente, de origem italiana. O sobrenome era Farati, com 2 Cs e no final foi aportuguesado para CHE, como é muito comum com os nomes estrangeiros. Ele foi jogador e participava dessa galera que formou, digamos assim, a base do que seria o primeiro elenco do ABC, esses garotos aí de 12, 13, 14, 15 anos. Quando ele foi jogar no ABC, ele foi campeão em 20 e 21, são os 2 primeiros títulos do ABC, de campeão natalense, porque não dá para falar em campeonato estadual naquela época. Ele jogou um tempo no ABC, foi para o Rio, concluir, acho que o curso dele de advocacia, e ficou um tempo fora de Natal, chegou inclusive aí à Itália para garantir a cidadania italiana para si e para os parentes dele, né, para formalizar, já que eram todos descendentes. E quando ele voltou, encontrou o campo do ABC, que tinha sido doado por ele e por
por Dona Maria, penhorado. Foi? Foi. Parte do que foi a primeira sede e o primeiro campo do ABC foi doada pelo Mas não casal. diziam que era na casa deles? Não, a casa deles era ali na Afonso Pena, na Afonso Pena com a Potengi, de frente para o lugar onde era a sede do ABC. A casa da família era uma espécie de sede informal, porque era lá que os jogadores comiam, era lá que ele não tinha concentração na época, era lá que eles se reuniam algumas horas antes do jogo para comer e ir todo mundo junto para o estádio, a pé de bonde ou na caminhoneta da família Farache. E esse terreno, parte foi doado pelo casal, porque era do patrimônio da família, e a outra parte pelo governo do estado. Então, assim, era um quarteirão ali entre a Potengi e a Seridó, os fundos do Ateneu e a Afonso Pena, e a casa do casal era nas proximidades. Farache resgata essa hipoteca, né? A área lá vira o campo do ABC, o campo de treinamento, e ele constrói uma espécie de sede administrativa onde funcionava a secretaria do clube. O ABC começa aí a entrar na chamada era Farache, que durou mais ou menos até 51, 52, durou de 28, 29, quando ele volta dessa viagem. A história do Paysandu. A história do Paysandu, o Paysandu inicialmente foi um clube de aluguel do América. O América criou, fechou. O título ficou de bobeira quando foi na década de 30, Farache se apropriou do título e abriu um outro Paysandu que era uma linha auxiliar do ABC. Naquele Quando tempo, o ABC precisava, eles amoleciam o jogo ou endureciam o jogo com rivais do ABC. Né? Mas era um subproduto da estrutura, né, que se movia em torno do casal Farache e que sustentava o ABC. Dentro do conteúdo brilhante que está aqui dentro, você ousa dizer que Vicente Farache foi o maior abecedista de todos os tempos? Com certeza, tinha até um ditado na cidade. Eu me lembro quando o ABC voltou da excursão à Europa em 73, foi uma comoção geral na cidade, porque o time estava fora do país há mais de 100 dias e tal. João Machado, que era o presidente da Federação de Futebol, e que era jornalista, radialista, publicou um texto na Tribuna do Norte, saudando a volta do ABC, e é uma espécie de carta aberta dele a Vicente Farache. E é uma carta muito bonita, embora escrita numa linguagem muito simples. Farache faleceu em 1967. Isso. Embora seja uma carta escrita numa linguagem muito simples, porque o texto de João Machado, em função da origem profissional dele no rádio, era um texto radiofônico, né, um texto mais conversado, mais falado do que um texto propriamente escrito, mas que ele termina com uma frase belíssima e que resume o peso e a relevância da figura de Vicente Farache no ABC, que era, ele vai costurando o texto e vai levando para o final, e diz alguma coisa assim: que bom seria, Farache, se Natal, que quando via você andando, dizia, lá vai a bandeira do ABC andando. Bonito isso. Que bom seria se você tivesse vivo para ouvir a cidade dizendo isso. Então, esse tipo de coisa, né, esse tipo de qualificativo, mostra o que era Farache. Se dizia na época o ABC de Farache. Né? Assim, Farache era uma espécie de sobrenome. Era comum você encontrar em texto jornalístico as pessoas, o ABC de Farache, o ABC de Dr. Vicente, o ABC de Dr. Farache. Isso mostra a importância. E é uma importância também objetiva, material, né, assim, que transcende a coisa da paixão. Como eu disse, né, assim, a primeira estrutura patrimonial do ABC, onde tinha sede e o campo, foi doada metade pelo casal, Maria Lamas e Vicente Farache, e a outra metade pelo governo do estado. Tinha um estadinho lá com arquibancada. Tinha de frente para a Avenida, para a Rua Potengi, porque o outro lado era a Rua Seridó, tinha uma espécie de pórtico na entrada do estádio, que era do lado, isso da parte de fora, né? Da parte de dentro era um degrau, era um lance, um trecho de arquibancadas
com 6 a 8 degraus e o que 30 metros de largura. Mas não sediava jogos não, né? Sediava durante um tempo assim jogos diurnos contra clubes muito pequenos, ou amistosos ou clubes pequenos da liga mesmo, do campeonato mesmo. Quem foram os primeiros craques do ABC nessa fase farachiana? Então, os grandes nomes da fase de Farache, o grande nome era um jogador cearense chamado Chichico, chamava Francisco, que provavelmente os dirigentes do ABC viram jogar numa excursão que o ABC fez em 1929 a Fortaleza, para jogar contra o Ceará, contra o Ferroviário e contra o Maguari. E Chichico já jogava pelos times de Fortaleza na época. E é possível que ele tenham visto ele jogar aí, porque logo em seguida, em 1930, Farache traz ele para o ABC. E ele era o centro, dizem, né, tem um texto, tem uma plaquete inteira de Luiz G.M. Bezerra, que é um jornalista Luizinho. muito famoso. Seu Luizinho. Muito famoso aqui, um grande pesquisador da história, não só do esporte, mas de outros aspectos da história do Estado. Ele produziu uma plaquete sobre Chichico e dizia, inclusive, que Chichico era um dos 3 nomes na discussão sobre quem inventou a bicicleta. A bicicleta? A bicicleta. Leônidas da Silva? Se era o chileno, cujo nome eu me esqueço, mas que está no livro, se tinha sido Leônidas da Silva ou se era Chichico, porque tinha quem dissesse que antes do registro da primeira bicicleta de Leônidas da Silva, no início da década de 30, já tinham registrado o chute de Chichico daquele jeito. Era um jogador muito técnico, muito rápido, muito ágil na descrição de quem o viu jogar, que foi artilheiro em 7 dos 10 anos do decacampeonato do ABC, ele foi o artilheiro. É um personagem importantíssimo. E foi na prática o primeiro ídolo do ABC, junto com outros 2 jogadores que também formavam uma espécie de espinha dorsal desse time decacampeão e que participaram pelo menos de 9 dos títulos. Né, assim, não seguido, que eram Nezinho e Gageiro, e Toré. Gageiro vem depois de Toré. Toré era um zagueiro, né, Chichico era atacante e virou assim, é o primeiro grande nome do ABC nessa primeira fase de futebol bem amadorístico, é Chichico. E aí a gente vai começar a polemizar, porque há uma dúvida entre os abecedistas, a velha guarda com a jovem guarda, de que Jorginho foi o maior jogador do ABC. E a jovem guarda diz que Alberi foi o melhor jogador do ABC. Conte como foi, qual é a importância de Jorginho para o ABC crescer realmente como um semiprofissional lá no Juvenal Lamartine. Ok. Jorginho veio para o ABC com 17, 18 anos. Ele era irmão em Mossoró tem um livro de Manuel Leonardo Nogueira Neto, que dava nome ao estádio, que ele reconstitui os primórdios do futebol ali em Mossoró. Ele faz um levantamento e ele registra 21 famílias que deram no mínimo 3 jogadores para os clubes de Mossoró, posteriormente para os clubes de Natal e, mais posteriormente ainda, para a seleção potiguar. Uma dessas famílias tronco do futebol lá em Mossoró era a família de Jorginho. O irmão dele, chamado Zezinho Ibiapina, foi meia de destaque num grande time do Campinense, que foi ex-campeão da Paraíba e 3 ou 4 vezes... Era irmão de Jorginho, Zezinho Ibiapina? Zezinho Ibiapina. E 3 ou 4 vezes campeão do Nordeste, no começo da década de 60. Inclusive, os clubes aqui de Natal, ABC, América, Alecrim, eram fregueses de caderno do Campinense. Quando caíam num cruzamento com o Campinense na Taça Brasil de Clubes, os paraibanos já vinham para aqui com a classificação assobiando. E então, Jorginho veio para cá. Em 1938, o ABC foi fazer um amistoso em Mossoró,
tomou de 6-0 6-0. do Centro Esportivo Moçoroense. Mandaram o Santa Cruz, o primeiro Santa Cruz, porque teve um segundo fundado em 43, também foi para lá, tomou uma piaba maior. E o América também foi lá e também tomou uma goleada. Esse episódio, inclusive, rendeu muita gozação na imprensa esportiva dos moçoroenses e dos natalenses também sobre os clubes daqui. É possível que já nessa época se falasse de Jorginho, embora ele fosse um garoto. Um menino. O irmão dele, que era mais velho, já era conhecido. E o fato é que Jorginho veio para cá um ano depois de um outro jogador de um nível talvez superior ao dele, que foi o primeiro grande craque moçoroense a jogar no ABC, que era Dequinha. Então, Dequinha era de uma dessas famílias, a família Tavares Mendonça, né? O nome dele era José Tavares de Mendonça. E veio primeiro para cá, e ele já conhecia os irmãos, conhecia a família de Jorginho como uma das famílias de jogueiros, né? Como eles usavam a expressão. Jogueiro, é? Era jogueiro, não era jogador, não era nem jogueiro. boleiro. Era, que nem boleiro, né? E aí, depois de Dequinha, que vem e dá certo, rapidamente se transforma numa referência de futebol, não só aqui, mas para o Nordeste, tanto que 2 anos depois ele vai para Pernambuco, fica 1 ano lá e depois vai para o Flamengo. Depois de Dequinha vem Jorginho. Chegou aqui com um moleque, né, assim, assustado, e rapidamente virou titular porque ele teve uma vantagem. Um outro irmão dele, Tidão, que era mais bronco do que ele. E que era centroavante, veio também antes de Jorginho para o ABC, alguns meses antes. Então, quando ele veio para o ABC, embora fosse um moleque tímido, assustado, ele já encontrou aqui um certo conforto afetivo e emocional que muito certamente favoreceu o desabrochar dele como grande jogador. E rapidinho ele virou não só referência de craque aqui, né, uma referência expressa no apelido que deram a ele, o professor, né, o professor de bola. Ele rapidinho virou uma referência no futebol nordestino. Ele superou Chichico, então. Com certeza. E tanto que o ABC recebia constantemente propostas de time de Pernambuco, da Paraíba, do Maranhão, da Bahia, de tudo que era estado. Ele chegou a jogar no Sampaio Corrêa, né? Ele chegou a jogar no Sampaio Corrêa, porque houve um ano em que o ABC pediu licenciamento. 52. Passou sem disputar o campeonato por causa de uma briga política interna em cima de uma decisão tomada pela federação sobre um dos turnos do campeonato. Quando o ABC se licencia, os jogadores todos se espalham. O ABC monta um time caseiro, juntando aspirantes, que era uma categoria que não existe mais. Deveria voltar. Uma categoria intermediária entre juvenil e profissional, que juntava os caras que tinham estourado a idade de juvenil e os reservas que nunca iam nem para o banco nos jogos. E formava a categoria de aspirantes. Então, o Jorginho rapidamente desperta interesse e vai jogar no Maranhão nesse ano, né? Tidão foi primeiro, jogar no Sampaio, no Motoclube, e Jorginho foi depois para o rival, para o Sampaio Corrêa, ou era o contrário, eu não lembro bem agora, a história também está contada no livro. Teve, inclusive, um episódio curioso contado por Tarcísio Gugel, que é um grande escritor e grande intelectual aqui da cidade e que adora futebol. Fez uma espécie de enciclopédia publicada pelo Diário de Natal, com perfis de grandes esportistas daqui. Um desses perfis era o de Jorginho, e ele conta esse episódio que num clássico entre Sampaio e Moto, alguém do time de Tidão deu uma porrada em Jorginho, machucou ele, e Jorginho foi para cima, e Tidão foi para cima do cara, né? Assim, e aí todo mundo dentro do campo pirou porque o cara estava batendo no adversário. Não, no colega. Do time dele, porque tinha batido no jogador adversário, que era irmão dele. Esse é um dos episódios. E aí Jorginho se consolidou, passou 20 anos como referência, não só do ABC, mas do futebol potiguar e do futebol Você concorda que o futebol potiguar deixou de ser saco de pancadas a partir de Jorginho?
Olha, um pouco, né? Porque nesse período ainda havia, né? Assim, como persiste até hoje, porque como o futebol não é um microcosmo à parte ou estanque da sociedade, né? Assim, o futebol reflete o que é a sociedade, né? E o futebol na época já era isso, né? Já era isso. E continua a ser assim até hoje. Então, em função disso, né? E esse tempo de Jorginho todo, quando ele parou, houve um hiato, né, de idolatria no ABC, e esse momento foi muito ruim para o ABC, né? Com certeza. É, assim, o Jorginho parou. O último campeonato em que ele foi inscrito, mas nem chegou a participar da final, foi o de 64, que a final foi disputada no ano de 65. Isso era muito comum. Os campeonatos começavam geralmente no segundo semestre e muitas vezes avançavam até janeiro, fevereiro, os campeonatos regionais, né? E na década de 60, teve um episódio traumático para o futebol aqui, que foi o licenciamento do América. Do América, 66. O América perdeu o campeonato de 60 e aí, com o álibi de que precisava se capitalizar para investir, concentrar recursos na construção da sede Da social, Babilônia Rubra. chamada Babilônia Rubra, se licenciou durante 5 anos. E nesse período, quem emerge como grande rival do ABC é o Alecrim, que nessa década ganha, acho que 3 ou 4 campeonatos. Ele foi bicampeonato, 63, 64. E depois 67. 68. 68. Então foram 3 campeonatos. E isso provocou um trauma financeiro, porque se um dos problemas do crescimento do futebol daqui, do desenvolvimento do futebol daqui, sempre foi o tamanho do Juvenal Lamartine, que quando foi fundado na década de 20, com capacidade máxima para 8.000 pessoas, assim, era perfeitamente compatível com a dimensão do futebol aqui. Mas, a partir da década de 40, 50, ele se mostrou insuficiente, né? E os clubes tinham muito prejuízo, né? Isso impedia que houvesse uma coisa que era muito comum na época, que eram as excursões dos clubes do Sul para jogar aqui, os grandes e os pequenos. Fluminense, Flamengo, Vasco, Santos, Palmeiras, todos esses grandes times tinham o hábito de excursionar pelo país, né, e costumavam passar aqui. E a falta de um estádio, né, dava prejuízo financeiro, né? O Alecrim emerge, o América está fora, o ABC tem muito prejuízo financeiro, porque perdeu o campeonato, perdeu o principal jogo, e isso se refletia também na organização do ABC, né? Na organização e no funcionamento, porque você tem assim duas, e depois mais recentemente viria a ter outra, você tem 2 eras de continuidade administrativa no ABC. Essa primeira era do amadorismo, em que o ABC passa basicamente 3 décadas, ou quase isso, sendo dirigido por Farache, que nunca teve o cargo de presidente, nunca quis. Ele sempre foi diretor técnico ou secretário do clube, mas nunca quis o cargo de presidente. E esse prejuízo, além de financeiro, é um prejuízo técnico, né? Assim, que acabou mexendo um pouco com os brios do ABC, porque até que o Alecrim se mostrasse competitivo, os campeonatos eram um passeio. Chegou nos anos de 65 e de 66, a decisão do campeonato chegou a ter, em cada ano, 5 partidas Alecrim e ABC. Uhum. Como você vê como saturava, né? Uhum. E aí, né, assim, foi uma década de empobrecimento técnico, né, assim, o América passa metade da década sem jogar o campeonato, e isso evidentemente diminui a competitividade, né, exige menos dos outros clubes. É o fim da era Jorginho, né, no ABC,
E aí você tem ali esse período em que o Alecrim... E o Jorginho II, hein, que inventaram? Ele era um jogador medíocre, né? Assim, eu não vi jogar, chegou a jogar no ABC, né? Assim, mas o fim de carreira dele acho que foi nos clubes pequenos. Ferroviário, Riachuelo, acho que ele também jogou. E aí, a década de 60, né, assim, acho que é o final da infância, digamos assim, em termos de estruturação do futebol potiguar. Não só da questão da falta de um bom estádio, que vai ser resolvido dali no começo da década de 70, com a construção do Castelão. Mas é o momento em que você começa a ter a Taça Brasil de Clubes, né, que acho que é a partir de 59, e aí os clubes daqui, pelo menos, passam a ter a oportunidade de disputar competições oficiais, né, isso no caso de avançar, com os clubes lá do centro-sul do país, e não mais só com o norte e nordeste, né? E aí, com essas mudanças que vêm na década seguinte, né? Sim, você falou da coisa de Jorginho, né? Do vácuo que houve para o ABC, isso é um fato, ele para de jogar para valer em 63, né? Aí vai jogar nos times de usina, o ABC ainda chama para ele jogar as finais do campeonato de 64. Mas, né, o Alecrim acaba ganhando. Não funciona. Formou a dupla, né? Isso. Ele com o Saquinho do América. Ele com o Saquinho do América, que eram a dupla também da seleção potiguar no último Campeonato Brasileiro de Seleções em 62. E quando o Jorginho para valer mesmo em 63, né, você só vai ter um novo grande ídolo do ABC em 68, quando vem para cá o Beri. E é isso que eu quero falar. Quero que você fale e fique absolutamente livre, porque eu vou tentar abrir aqui. É o capítulo 10. Ó aqui. Ó o negão. Ó o negão. Adriano, Alberi e o ABC. Então, Alberi e o ABC, embora ele tenha depois jogado pelo América, pelo Alecrim, pelo Baraunas de Mossoró, pelo Icasa de Juazeiro, pelo Sergipe, durante alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Rio Negro, né? Rio Negro, Campinense, ele teve um período lá também. Baraunas, todos esses clubes, né? O auge técnico dele foi no ABC. Entre 68 e 73, principalmente. Ele saiu do ABC em 75, ficou no ABC até 75, mas o grande momento dele é no tetracampeonato, de 70 a 73. Né? Ele veio para cá em 68, porque era considerado um jogador de altíssimo nível técnico lá no Santa Cruz, mas era considerado lento, meio irresponsável. E tinha o ídolo Mirobaldo, né? Tinha, que era o ídolo... O xodó da torcida e que jogava na posição dele. Então ele estava lá meio encostado, tinha estourado a idade para juvenil. O ABC foi lá, trouxe ele para o campeonato de 68, que o Alecrim ganhou, mas ele já foi o artilheiro em 68. Foi tão bem que o Santa Cruz resolveu recambiá-lo, como se diz na gíria policial, e para aproveitá-lo. O treinador do Santa Cruz era um treinador muito conhecido aqui no Nordeste, Gradim, que acabou não aproveitando nem nos aspirantes, porque você tinha o campeonato principal, tinha os campeonatos de juvenil, dentro de leite, e tinha essa categoria, que era também uma espécie de segunda divisão, digamos assim, do campeonato principal. Ele não foi aproveitado, ligou para cá, para o pessoal do ABC, pedindo para ser contratado de novo pelo ABC. O América ficou sabendo, tentou aplicar um chapéu no ABC, mas o ABC foi antes, um dirigente chamado José Prudêncio, que é uma figura, figura seminal na história do ABC, né? Boa parte do que o ABC é e do que Alberi é, que Alberi era amigo pessoal dele, era afilhado, né? Deve a ele. Alberi volta em 69, né? É o ano em que o América também é campeão, né? Conta aí para o torcedor a história de Esquerdinha, sem sair do foco de Alberi. Então, em 69, o ABC contratou um outro grande jogador chamado Esquerdinha, que veio para cá
era um jogador de altíssima habilidade técnica, né, de capacidade técnica individual, mas era meio bad boy, se é que a gente pode aplicar esse termo para aquela época. Era um jogador que tinha hábitos muito pouco convencionais para boleiro na época, como se vestir muito bem, Os ternos eram em Chiquinho, né? usando inclusive os serviços do grande nome da moda masculina aqui em Natal, que era Chiquinhos, um alfaiate da elite econômica da cidade, da elite política da cidade, mas Esquerdinha, que, como eu disse, era um jogador diferenciado, um cara com nível de expressão verbal, você percebe pelas declarações dele, muito acima da média dos jogadores, né? Mas era meio bad boy, meio irresponsável, e botem umas aspas aí nesse irresponsável, porque para quem gosta de futebol bem jogado, essa noção de irresponsabilidade ela é muito relativa, né? Às vezes, ao taxar um jogador de irresponsável, na verdade você está reprimindo o que ele tem de melhor, que é a capacidade individual, né? A história do futebol, não só brasileiro, do futebol mundial, está cheio dessas figuras. Está cheia dessas figuras, né? E Esquerdinha vem, né, vira ídolo, porque era muito, a torcida adorava ele, e se estabelece ali uma rivalidade meio surda, meio abafada com o Alberi, que também tinha um ego, né, assim, tão grandioso quanto o futebol dele. Tem ali esse choque de egos que de vez em quando dá faísca, porque como Esquerdinha corria pouco, né, jogador que corre pouco, quem corre muito começa a buzinar. Então os caras, havia jogadores de ABC que metia a boca em Esquerdinha, dizendo que o resto do time se matava e ele nada. Ele era o 10, né? É. E Alberi era o 8. Era o 8. Então, eles formavam uma bela dupla, tanto que o ABC esse ano, em 69, chegou bem longe Taça Nordeste. na taça da Copa, que hoje é a Copa Nordeste, né, no campeonato regional, que juntava os clubes todos aqui da região. Mas houve um episódio, né, que acabou afastando Esquerdinha do ABC, que foi a final do campeonato estadual. O ABC perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo. Não, ganhou o primeiro e empatou o segundo. E aí perdeu o terceiro. Aí precisava de um empate para ser campeão. Então, precisava de um empate para ser campeão. Esse empate estava acontecendo até o final do jogo, quando Alemão, centroavante do América, marcou um gol, forçando uma partida extra, que o América acabou vencendo e ficou com o campeonato. E nesse jogo, em que o ABC jogava pelo empate, se criou um certo folclore que acabou tornando muito maior... Lenda urbana, né? Virou uma lenda urbana que acabou tornando muito maior um pecado de Esquerdinha, que teria feito uma jogada e com a trave sem goleiro, começou a driblar todo mundo de novo, e aí quando foi chutar, acabou perdendo o gol. Isso é uma coisa meio... como todo fato que se reproduz como lenda, né? Ele desmentiu isso a Rubens numa entrevista que Rubens fez, resgatando essa figura que estava, inclusive, desaparecida da história do futebol e que eu acabei usando no meu livro, assim como outras coisas que você e outros jornalistas e outros interessados em futebol levantaram. Enfim, se criou essa lenda. Ele ficou amaldiçoado, inclusive porque ele tinha amigos entre os jogadores do América e as festas, na sede do América. Ele foi um dos 10 mais elegantes de 69. Na lista de um colunista social da época, J. Epifânio, que escrevia na Tribuna do Norte e que escolhia anualmente os mais elegantes e as mais elegantes da cidade, e Esquerdinha lá com seus ternos bem cortados por Chiquinhos, foi escolhido dos 10 mais elegantes. E depois teve uma história de que ele estava na festa que o América fez lá com os jogadores, lá na sede, para comemorar o campeonato. E muito mais por conta disso do que por conta do lance meio mítico, meio incerto historicamente lá do jogo. Eu acho que o que pesou mesmo foi essa ida dele lá para comemorar. Uma mesa de pista. Pois é.
Enfim, esquerdinha era esse craque problemático, um Edmundo, um Djalminha, esses jogadores que, além de geniais, são também muito problemáticos. E Alberi, enfim, você diz que Alberi, de 1970 a 73, ele desabrocha Sim, de vez. ele desabrocha de vez, né? É o ano do tetracampeonato do ABC e nesse período, no segundo ano, tem um fato que fala por mim. Né? Assim, o que eu estou dizendo é nada diante desse fato sobre a grandeza de Alberi. Em 71, cria-se o Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Que na época chamavam de divisão extra do Campeonato Nacional, que equivale à Série A, porque tinha uma primeira divisão que hoje equivale à Série B. Em 71, acho que eram 11 ou 12 estados brasileiros que estavam representados no campeonato. Você tinha do Nordeste só a Bahia e Pernambuco e o Ceará, com um clube cada. Do Sul você tinha Rio Grande do Sul e Paraná, um clube só. Do Sudeste, né, que na época a divisão geopolítica do país era diferente. Do Sudeste você tinha os clubes de Minas e do Rio de Janeiro e de São Paulo, do Espírito Santo não. Do Nordeste eu já falei, do Norte não tinha ninguém, do Centro-Oeste acho que tinha o Goiás só, nem me lembro se tinha clube do Centro-Oeste. Goiás, eu acho. Enfim, eu sei que o Rio Grande do Norte ficou de fora da divisão extra, foi para a primeira divisão, que acabou não terminando porque, como os jogos davam prejuízo e a CBF não bancava o torneio, então vários clubes foram desistindo. Ferroviário de Pernambuco, que nem existe mais, começou a perder jogo para o WO, um outro clube lá do Ceará, não me lembro se era o Maguari também. A CBD, hoje CBF, resolveu então cancelar uma série de jogos das rodadas finais, porque assim, o torneio se definiu muito rapidamente em termos de classificação para a fase final, esses clubes começaram a deixar esses buracos, a CBD cancelou uma série de jogos. Então, o ABC nem cumpriu todos os jogos. O último jogo, que era contra o Ferroviário de Recife, foi cancelado. Isso eu acho que retardou, voltando ao eixo, isso retardou o reconhecimento maior de Alberi fora daqui do Rio Grande do Norte. Essa falta de reconhecimento acabou no ano seguinte, porque em 72 o Rio Grande do Norte é um dos novos estados que passam a ser representados no Nacional. Em função do Castelão, Em função do Castelão, que foi inaugurado naquele ano, né? Não para o Nacional, mas para a Minicopa, que foi um torneio de seleções promovido pela CBD em 72, como parte da estratégia de João Avelange para disputar dali a 2 anos a presidência da FIFA. Então, ele saiu aliciando os votos, principalmente das federações africanas, asiáticas e americanas, centro, sul e norte-americanas. Ele saiu aliciando para fazer frente ao poderio dos países europeus, que eram os que controlavam a FIFA há décadas, né? Com a construção do estádio, houve a realização da Minicopa, em seguida o ABC passou a disputar a divisão extra. E aí o Brasil todo foi apresentado a um gênio da bola, chamado Alberi, que ganhou o que se chamava a Bola de Prata, que era uma premiação feita pela revista Placar, uma potência do jornalismo brasileiro em geral na época, e do jornalismo esportivo em particular. Os jornalistas da Placar escolhiam, até ao longo do Campeonato Brasileiro, a seleção do campeonato e premiava com a Bola de Prata. O melhor de todos, os 11, ficava com a Bola de Ouro. Em 72, Alberi, né, foi escolhido como centroavante. Isso que eu ia lhe perguntar, por que ele centroavante? Porque numa parte quando o campeonato começou, que o ABC só perdia, foi ganhar já a primeira partida depois da 10ª rodada, o treinador, que era um sujeito chamado Célio de Souza, Falastrão, que treinava a base do Vasco e era treinador tampão do Vasco de vez em quando, ou treinador de clubes cariocas de pequena expressão. Ele veio para cá e, quando ele sentiu que o time era muito frágil, ele reforçou ainda mais o esquema defensivo do time, enchendo o meio de volante,
inclusive porque ele perdeu por contusão Danilo Menezes. Por hepatite, né? Por hepatite, né? Foi hepatite. Então, por hepatite, Danilo ficou a maior parte do campeonato sem jogar. Então, assim, os craques do time eram Danilo e Alberi. Sem Danilo e com o time apanhando direto, o treinador retrancou e transformou Alberi no centroavante. Era Libânio o ponta-direita, Alberi o centroavante. Então, muitos jogos, ele aparecia lá na súmula como centroavante, mesmo usando a camisa 8 ou a camisa 10. E aí, como na maioria dos jogos ele atuou como centroavante e não como ponta de lança, que hoje seria o equivalente ao meio atacante, ele foi eleito, todas as notas que ele recebeu, inclusive como ponta de lança, foram computadas para ele como centroavante. E aí, como centroavante, ele desbancou uma série de jogadores de primeiro nível, Tostão, como Leivinha, do Palmeiras, Tostão, que na época Lopes. já tinha ido para o Vasco, Disseu Lopes. Você pega lá a classificação final, você diz, porra, esse negócio aqui deve estar de cabeça para baixo. Alberi deve ser o último e não o primeiro. Mas não, era verdade, ele foi, recebeu a bola de prata. A que você atribui o divórcio de Alberi com o ABC? Eu acho que houve um cansaço, porque Alberi, além do futebol genial, tinha um ego... Alberi era complicado. Né, assim, era um egão, né, esse termo hoje é inapropriado, mas está mantido no livro, porque era o apelido de cunho racista. Negão Alberi. Abertamente racista, e no capítulo sobre Alberi eu conto vários episódios, inclusive protagonizados por jornalistas, em que o racismo era tônica, desde chamar Alberi de loiro, de chamar de Jesus Cristo sem os olhos azuis, entendeu? Porque fazia milagres pelo time, umas coisas assim absurdas. Então, todas as renovações de contrato de Alberi sempre foram problemáticas. Alberi pegou um grande zagueiro na hora das renovações, que era Bira Rocha. Que era Bira Rocha. Diziam que era o zagueiro que marcava melhor Alberi, porque era o único que conseguia toureá-lo ali nas negociações de contrato. Esse cansaço cumulativo e depois do Brasileiro de 72, que inflou ainda mais um ego que já era bastante inflado, acabou gerando uma série de episódios complicados, como, por exemplo, ele fugir da concentração na véspera de um jogo, porque queria um vale, ou seja, um adiantamento salarial. Isso é internacional. De 100 cruzeiros e só deram 50. Então, ele simplesmente se mandava da concentração. Aí ia um dirigente, às vezes um jornalista ligado a ele, para convencer o cara a voltar e jogar. Esses episódios sucessivos, cumulativos, desgastaram a relação. O América, em 75, soube que no processo de renovação do time do ABC, quando se confirmou a punição de 2 anos, sem disputar o campeonato nacional, porque em 72, num jogo, o ABC escalou jogadores que não podia. Quando se confirmou isso, que o ABC passaria 2 anos, mesmo sendo campeão estadual, sem jogar o brasileiro, houve o início de um processo de renovação do time. Houve a excursão, na volta da excursão começou um processo de renovação. E nesse processo de renovação, os dirigentes começaram a endurecer muito com o Alberi, em termos de valores. Porque eu acho que havia uma intenção deliberada, havia, de forçar a saída dele. O América soube, o América na época era dirigido por uma cobra em termos de malícia e de habilidade política no esporte, chamada Jussier Santos, que simplesmente fez o que era impensado naquela época no futebol. Né? Assim, tirar Alberi do ABC para jogar no América era como tirar Pelé do Santos, proporcionalmente, para jogar no Corinthians, ou tirar Rivelino do Corinthians para o Palmeiras, ou Ademir da Guia para o Corinthians, ou Roberto Dinamite para o Flamengo, ou Zico para o Vasco. Era uma coisa equivalente. E aí houve esse divórcio. Alberi foi para o América, contra todo o ranger e choro, ranger de dentes da torcida do ABC, e contra um certo pé atrás, um olhar enviesado da torcida do América, que estava escabriada de tanto sofrer nos pés do cara. Rapidamente, essa impressão se desfez,
inclusive porque Alberi, que sempre foi um primor de volubilidade quando se tratava de atestar ou negar amor ao ABC, dependendo da conveniência circunstancial, ele acabou virando, eu não digo ídolo, porque ele deu um azar. O América, na época, tinha alguns jogadores profundamente identificados com o clube e que já eram ídolos, e que eram jogadores de Elcio alto Jacaré era o nível. principal. Elcio Jacaré, o zagueiro Djalma, o zagueiro Scala, que veio do Rio Grande do Sul, Reinaldo, que saiu daqui para o Santos, para o Flamengo. Mas pro antes Inter. o ABC pegou o Reinaldo, né? Pegou. Mas, enfim, o que podia haver de má vontade da torcida do América se desfez rapidinho. O Bahia foi campeão em 77. Pois é. E do outro lado, a torcida do ABC começou a transformar o amor em ódio, como é muito factível nas relações muito passionais. Eu não vou mais perguntar, porque senão você não vai querer ler o livro. Eu vou perguntar a Adriano, vou jogar Adriano aqui numa bananosa. Eu quero que Adriano escale a seleção do ABC de todos os tempos para ele. Goleiro. Goleiro, Hélio Show. Embora Rafael também tenha sido um goleiraço, ele ficou muito menos tempo do que Hélio. Não ficou 3 meses. Lateral direito. Lateral direito, Nonato, que por origem era um lateral esquerdo, mas era ambidestro. E botá-lo na direita é um jeito de garantir a escalação dele. Miolo de zaga. Alexandre Mineiro, que jogou no grande time de 83, 84, e Sérgio Poti, que embora seja originário do América e lateral esquerdo no começo da carreira, era um excepcional jogador, habilidoso, com senso de antecipação perfeita, e para mim era um grande zagueiro. E mesmo tendo jogado no América durante muito tempo, acho que merece. Lateral esquerdo, Marinho Chagas. Marinho Chagas, por isso que Nonato está do outro lado. Agora eu quero ver. O meio-campo. Meio-campo. Para fazê-lo jogar, o volante seria Dedé de Dora, embora ele fosse meia de origem. Era um jogador genial. Genial mesmo, que deu o azar de ter que lidar com uma diretoria que não soube perceber o mal que estava fazendo não só ao jogador, travando a carreira dele, mas ao próprio clube, que deixou de ganhar não só um bom dinheiro, mas fazer uma parceria que teria trazido muitos jogadores em desenvolvimento lá no Cruzeiro para cá. Dedé, Danilo Menezes, que é, junto com Marinho Chagas, Dequinha, se tem mais alguém eu não me lembro, o que nós temos de jogador de Copa do Mundo, né? Ele foi jogador do Uruguai nas eliminatórias da Copa de 66, depois, antes de vir para o Brasil, ainda jogou lá na Celeste. E, fechando o meio de campo, sem dúvida... Você vai escalar com 4 ou com 3? Com 3, Alberi. O quarto é Marinho Apolônio, que não é exatamente um meia, né? Marinho era como todo craque, era tudo. O maior jogador que eu vi no Castelão. E no ataque, uma dupla, porque só cabem 11, senão seriam 12, Reinaldo e Sérgio Alves. Se fosse 12, o 12º seria Silva, que foi, junto com Sérgio Alves, provavelmente os 2 maiores centroavantes, pelo menos que eu vi jogar no ABC. E treinador? Treinador, eu colocaria aquele que, para mim, montou o melhor time, que foi o time de 83. Erandi Montenegro. Erandi Montenegro, que foi um grande centroavante, jogou no Vasco, em outros clubes lá do Sul, em vários clubes aqui do Nordeste, sempre foi um artilheiro e teve sensibilidade, inteligência tática, não só para escolher o time, montar o time jogador a jogador, mas para fazê-los jogar juntos, porque ali tinha muito jogador que, em tese, não poderia estar. Né? Adriano, e para conseguir o livro, o que é que a pessoa precisa fazer? Quem quiser pode comprar direto comigo, ou pode comprá-lo na loja do ABC, no shopping, no Natal Shopping, no Sebo Vermelho, que fica na Avenida Rio Branco, na Cidade Alta,
no Sebo Gageiro Curió, que fica no mercado de Petrópolis, ali na Hermes da Fonseca, e na livraria Palavraria, que fica no Shopping Natal Sul, ali na esquina da Prudente de Moraes com a Nascimento de Castro. E é isso, são esses 4 lugares. Pois, Adriano, muito obrigado pela presença, prazer, pela obrigado. participação. E eu confesso uma coisa, eu já estou na releitura do livro. Eu li uma vez e já estou chegando pela metade da segunda vez. Portanto, meus amigos, um show de ABC, uma obra-prima da literatura potiguar. Estamos muito satisfeitos e convidamos você para o nosso próximo programa aqui, o Tirando a Limpo Cast com Rubem Lemos.